A tribo de Levi era quem exercia o sacerdócio no templo. A tribo de Levi era quem fazia todos os serviços sagrados no templo. Era a tribo de Levi que cuidava da tesouraria, era a tribo de Levi que cuidava dos cânticos, era a tribo de Levi que cuidava da portaria, dentro da tribo de Levi haviam juízes. A tribo de Levi exercia todas as funções concernentes ao templo. E para quem não sabe, os sacerdotes também são pertencentes à tribo de Levi. E só poderia exercer o sacerdócio quem fosse da tribo de Levi. Automaticamente, cessando-se o serviço sagrado no templo, e esse serviço foi cessado porque o templo foi destruído pelo general Tito, cujo pai era o imperador Vespasiano, isso no ano 70 da nossa era. E o que acontece? O templo foi destruído, cessou-se o serviço sacerdotal. Então não existem mais o serviço dos levitas. E também não existem mais sacerdotes segundo a ordem de Levi. E mesmo, olha só, e mesmo que o templo ainda estivesse em pé, mesmo que ainda os levitas ainda estivessem exercendo a função sacerdotal, o serviço deles seria hoje inútil por causa do quê? Por causa da nova aliança que foi efetuada por Cristo Jesus através de seu sangue derramado na cruz. Então, o serviço deles não teria mais utilidade. Olha o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, nós temos aqui um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. E o ato sacrificial de Jesus Cristo suplantou todos os outros sumos sacerdotes. Então, gente, vocês devem ter visto aí uma notícia recente que a Igreja Universal agora instituiu o sumo sacerdote. E, gente, eu quero que vocês entendam que isso é um absurdo, que isso é pecado e que isso é blasfêmia. Entendam, quando eu coloco novamente a instituição sacerdotal, por mais que não seja feita da forma como era feito nos moldes bíblicos do Antigo Testamento, mas quando eu coloco novamente um sumo sacerdote, eu estou literalmente dizendo, por mais que não diretamente, mas indiretamente, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente. Eu estou anulando toda a obra sacrificial de Cristo na cruz. Estou negando literalmente o que Jesus Cristo fez ali. Eu quero que vocês entendam que o que a Igreja Universal está fazendo é errado. Levantando um sacerdote para poder fazer ali as suas ofertas, as suas oferendas. Isso não existe. O texto bíblico, como eu acabei de ler aqui, um sumo sacerdote, apeguemos a ele, apenas a ele, a Jesus Cristo. Olha o que diz ainda, 5 versículo 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Olha o que o texto está dizendo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Então, eu quero que vocês entendam, Arão foi chamado diretamente por Deus para exercer o sumo sacerdote e toda a sua família, toda a sua descendência para exercer essa função. E ela, como eu já disse, cessou em Cristo Jesus. E posteriormente, versículo 5 do capítulo 5 diz assim: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi que escolheu, quem foi que chamou? Foi o próprio Deus. O Senhor apareceu literalmente para Arão e o escolheu como sumo sacerdote. Aí eu lhe pergunto, se Cristo agora se tornou único e suficiente sumo sacerdote, por que tem que se levantar um outro sumo sacerdote? Olha ainda, capítulo 7, versículo de número 18. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Eu estou lendo aqui livro de Hebreus.
O texto de Hebreus está dizendo que a aliança anterior, se referindo aos pactos da lei, se referindo aos sacrifícios que eram exercidos na lei, era fraca e inútil. Em que sentido que era fraca e inútil? No sentido de transformar o homem, no sentido de fazer o homem uma nova criatura. Ela não tinha esse poder. Então, mas Cristo tem esse poder porque anulou toda a ação do pecado através da sua obra da cruz. Ou seja, anulou a ação do pecado, que é a morte, a consequência lógica do pecado. Olha só, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Então a lei não pode aperfeiçoar o homem. Mas nós, através da ação do Espírito Santo, somos transformados a cada dia pela regeneração que o Espírito Santo faz em nós. Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ele é suficiente. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que este vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Então o sacerdócio de Cristo é perpétuo. Não há substituição, não tem como levantar um outro sumo sacerdote ou outro sacerdote. Isso é impossível. A Bíblia está dizendo que isso é impossível. Ele é sacerdote para sempre. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre, para interceder por eles. Então nós temos um intercessor, quem? Cristo Jesus. Olha só. 26. E é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Está falando de Jesus. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Esse é o sumo sacerdote que nós precisamos. Essa é a característica do sacerdote. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. É isso que está dizendo. Esse sacerdote da Universal tem essas características. Vocês estão entendendo a complexidade disso? Olha só. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, pelos seus próprios pecados, porque os sacerdotes tinham que fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados. E depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. A lei do Antigo Testamento. Mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre, como sumo sacerdote. Então, gente, entenda, eu quero deixar bem claro isso. Primeiro, eu sei que talvez isso não possa não surtir efeito para essas lideranças, mas para a liderança da Igreja Universal, eu quero deixar bem claro que vocês estão fazendo isso é errado, você sabe disso, isso é manipulação. Para os membros da igreja, leiam os textos, acompanhem, peguem a sua Bíblia lá e leiam os textos que eu cito nesse vídeo. São totalmente contrários à escritura, à prática de sumo sacerdote. Então, meu povo, com todo carinho eu lhes digo, desperta, acorda, tá errado. E para as demais igrejas, com tristeza eu digo isso, pare de copiar a Universal. Foi a Universal que começou usando o talit, aquele paninho, né, no ombro, usando o kippah, ou seja, a primeira igreja dita cristã, usando esse tipo de coisas. E aí as outras começaram a copiar, se tornou a mãe das heresias, a mãe das heresias neopentecostais, que igrejas pequenas neopentecostais também copiam. Então eu quero que vocês entendam, parem de copiar a Universal. Nesse ponto tem que tirar chapéu para a Universal, porque ela dita uma regra, ela lança uma moda, vamos dizer assim, igual a mídia faz, e as demais copiam, a sociedade copia. Eu estou falando aqui da sociedade cristã, que infelizmente tem deixado as escrituras de lado, não tem lido a Bíblia e tem seguido esses costumes, esses hábitos. Presta atenção, nós não somos judeus, tá? Amamos o povo judeu. É dele que vem o Salvador. É dele, nós sabemos que nós somos enxertados na videira, como diz o texto de Romanos, não há dúvida quanto a isso. E a salvação é para todos através de Cristo Jesus. Me compadeço da história do judaísmo concernente ao Holocausto, adoro assistir filmes sobre isso e me compadeço. Eu fico indignado com o que fizeram com o povo judeu, mas copiar as práticas do Antigo Testamento não é correto, é incoerente, é inaceitável, é um absurdo, é pecado. Esses dias eu vi um pastor com um manto, tirando o manto do seu ombro, colocando em outra pessoa, transferindo a unção.
Eu vou falar disso em outro vídeo, sobre transferência de unção que não existe, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Eu quero que vocês entendam. Sacerdote nos dias de hoje é blasfêmia, é um absurdo, é negar o sacrifício de Cristo Jesus, que é o único e suficiente sacerdote, sumo sacerdote para todos os povos, para todas as pessoas, para todos os tempos, para todas as épocas. Esse é o Cristo no qual nós servimos. Que Deus vos abençoe, muito obrigado no nome de Jesus. Rapidamente, apenas dando alguns avisos, nós estamos com um projeto de um grupo no WhatsApp, Evangelho Calvariano, um grupo de cristãos, onde a gente vai estar batendo papo, talvez ali debatendo alguns temas, e eu vou estar deixando aí na descrição o número do telefone daqueles que administram este grupo, se você quiser vir a participar. E também, logo abaixo aí nós temos aí a descrição do vídeo que fala sobre esse sumo sacerdote ou sacerdote da Igreja Universal. E também canais parceiros que estão aí logo abaixo na descrição. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.